Olá, aqui é o Adriano Bataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos exibir os jogos na planilha primeira fase. Dando continuidade aqui à nossa tabela, na última aula fizemos fórmulas aqui para trazer a classificação dos grupos, também com todas as informações aqui. Vamos agora nessa parte aqui das rodadas, trazer para cá os jogos, esses jogos que estão aqui, trazer para cá nesse formato, com as 3 rodadas aqui para cada grupo. Então vamos lá, vamos começar o seguinte. Aqui eu vou ter a primeira rodada, então vou colocar o número 1. Esse número 1 ele vai ser importante para eu usar uma fórmula, só que eu quero que apareça a primeira rodada. Eu vou usar uma formatação para isso, eu não vou digitar, porque aí senão ele vai virar texto e aí eu não vou conseguir usar depois o número 1 na fórmula. Então eu vou deixar selecionado aqui, vou aqui na página inicial, vou clicar nesse grupo aqui, número, nesse ícone aqui. Vou usar uma formatação personalizada, e aí aqui eu apago geral e faço o seguinte, coloco 0, que aí o 0 representa 1 aqui, um caractere, abro aspas, uso um atalho aqui, Alt 166, para colocar aquele azinho, dou um espaço e coloco rodada, fecho aspas. Então, vou ter agora a primeira rodada. Só que isso visualmente aqui para gente, não está digitado rodada aqui, só está o número 1, que eu vou precisar desse 1 depois. Aqui são as informações dos jogos que a gente fez lá no começo, concatenou aqui a data, o estádio, a hora, é isso que vai aparecer lá. Do lado esquerdo vem a seleção mandante, aqui vem a bandeira, o placar da seleção mandante, aqui é o X, tá logo esse X aqui. Aqui é o placar da seleção visitante, aqui é a bandeira e aqui é a seleção visitante. Como que a gente vai trazer essas informações para cá? Aqui a gente tem uma tabela, que é a tabela jogos, eu chamei de TB jogos aqui, em design de tabela eu tenho aqui, TB jogos, que são todos esses dados aqui. Nessa tabela, que começa aqui, a primeira linha da tabela é essa daqui, ela é a linha 6 do Excel, mas ela é a primeira linha da tabela. Eu quero aqui, nesse primeiro jogo, que é entre Catar e Equador, a primeira linha e essa coluna que está aqui no final. Que coluna é essa? Ela é a coluna 24. Aqui, contagem 24. Sempre contar da coluna da tabela, para o nosso caso aqui. Então, eu quero linha 1, coluna 24. Qual função que eu consigo trazer isso? Linha e coluna para trazer informação. A função índice. Então, eu vou fazer uma função índice, primeiro digitando esses números, depois a gente substitui por outra função. Então, igual índice, abre e fecha parênteses, clico no inserir função. Dou OK nessa caixinha aqui. Qual é a matriz? A matriz é TB jogos, que é o nome da nossa tabela. A linha que eu quero é a primeira, que é do primeiro jogo, e a coluna é 24, que tem as informações. OK. Está aqui, domingo, 20/11, nome do estádio, 1h. Domingo, 20/11, nome do estádio, 1h. Beleza. Aí vem um detalhe. Funciona aqui, só que nem sempre vai ser a primeira linha. Por exemplo, o segundo jogo do grupo A tem que ser linha 2. Para o primeiro jogo do grupo B tem que ser linha 3. Para o segundo jogo do grupo B, linha 4. A gente tem sempre que adicionar uma linha aqui para ele buscar a informação certa. O que eu vou fazer? Aqui eu vou substituir esse número 1 por uma função corresp, porque ele procura o número 1 dentro daquele intervalo. E aí ele traz uma posição, depois a gente vai somando. E aí quando for na rodada 2, ele procura o número 2 e traz a informação. Quando for na rodada 3, ele procura o número 3 e traz a informação da linha. A corresp faz isso, ele traz a posição da informação. Então, vamos inserir aqui, entrar no inserir função, dá um OK, apaga esse número 1 e usa a função corresp. Abre e fecha parênteses, entro no corresp. Quem que eu vou procurar? O número 1. Por isso que eu coloquei a formatação lá, não digitei primeira rodada, porque eu preciso do número 1. Qual a matriz? A gente tem uma tabela, que é TB jogos. Só que eu não vou procurar na tabela inteira. Eu vou procurar só na coluna da rodada. O nome da coluna lá é RD. Então, para eu fazer referência a uma coluna de uma tabela,
Eu abro colchetes, coloco o nome da coluna e fecho colchetes. Já apareceu aqui, ó, rodada 1, rodada 2 e a 3 depois. Tipo correspondência 0. Deu o mesmo número 1 que eu tinha digitado antes. Ó. Vou dar um OK. A gente tem o mesmo resultado, só que agora não é digitado o número 1. Ele é uma função CORRESP que procura essa informação. Vai ser importante quando a gente trocar de rodada, porque ele vai ter que procurar depois o 2 e o 3. E mais um detalhe, ó. Quando chegar aqui, o que tem que acontecer? Se ele está na primeira linha, ó, ele trouxe essa primeira linha aqui, do primeiro jogo. Na próxima ali, ele tem que trazer a segunda linha. Depois lá, ele tem que trazer a terceira, que é o primeiro jogo do grupo B. A gente tem que fazer essa sequência. Eu vou colocar aqui, ó, depois desse parêntese do CORRESP, mais 0. Esse mais 0 não vai influenciar em nada aqui. Mas esse mais 0 eu posso usar depois para substituir o mais e o número pelo mais e outro número na sequência. Que aí com isso a gente pode copiar e colar tudo e depois ir só substituindo os números. Vai ficar bem mais prático. Então, essa fórmula das informações. A mesma fórmula pode ser usada aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, ESC, Ctrl+V, para trazer a seleção mandante. Qual a diferença? A diferença é o número da coluna. Se eu tinha aqui uma informação na coluna 24, agora eu quero a seleção mandante, que está na coluna 7. Aqui, ó, contagem 7. Então, aqui vai ser 7. Posso colar aqui, dar um Enter e ir lá ver qual é a coluna da seleção visitante. 19. Altera para 19, Enter. Já tenho as informações do primeiro jogo, que é essa primeira linha aqui, ó. Catar e Equador e as informações. Para trazer a segunda linha, a gente usa a mesma fórmula aqui, ó. Ctrl+C, ESC, Ctrl+V, só que aí, em vez de ser mais 0, é mais 1. Porque ele achou o número 1 na primeira posição, o resultado foi 1, mais 1, 2. Agora eu trago a informação da segunda linha. Ó, se eu pegar aqui a seleção mandante, mesmo esquema, Ctrl+C, Ctrl+V e colocar um mais 1 aqui. Senegal. E aqui, Ctrl+C, ESC, Ctrl+V, mais 1. Senegal e Holanda, segundo jogo do grupo A, é a segunda linha que está aqui. Com isso, o que a gente pode fazer? Aproveitar todas essas fórmulas aqui, copiar, colar para os outros grupos e depois ir substituindo esse mais e o número. Então, sempre um número a mais. Se aqui eu tinha mais 1, quando eu trazer o primeiro jogo do grupo B, vai ser mais 2. Porque o CORRESP acha o número 1 aqui e soma 2. 1, 2. Traz o primeiro jogo do grupo B. O segundo jogo do grupo B, mais 3. O CORRESP achou o número 1 aqui e soma 3. 1, 2, 3. Com isso a gente vai conseguir trazer todas essas informações. Então, o primeiro passo aqui, eu vou copiar do jeito que está aqui, ó. Ele vai repetir a mesma informação, porque vai ficar mais 0 e mais 1, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Depois, Ctrl+V de novo. Ó. Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Repetiu aqui todas as mesmas seleções, né? Catar, Equador, Senegal e Holanda. O que a gente vai fazer agora? Se aqui eu tinha mais 0 e mais 1, aqui vai ser mais 2 e mais 3. Então, eu seleciono esse aqui, é só o primeiro jogo. Localizar e selecionar, substituir. Mais 0 por mais 2. Substituir tudo. Ó, vou dar um OK, ele fala que fez 3 substituições. Eu vou deixar essa caixinha aberta aqui, para a gente conferir as seleções que vão aparecer aqui, se estão certas de acordo com os grupos. Depois eu venho aqui, ó, aí o mais 1 vira mais 3. Substitui tudo. Então a gente tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Beleza. Vamos para o próximo. Seleciona, aí volta em mais 0 e vira mais 4. Substitui tudo. Ok. Agora o mais 1
vira mais 5. Substitui tudo. Ok, Argentina e Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina, beleza. Vamos para o próximo. Mais 0 vira mais 6. Substitui tudo. Mais 1 vira mais 7. Substitui tudo. Então, nós temos Dinamarca e Tunísia, França e Austrália. Agora o grupo E. Mais 0 vira mais 8. Substitui tudo. Ok. E o mais 1 vai virar mais 9. Substitui tudo. Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica. Beleza. Vamos para o próximo. Mais 0 vira mais 10. Substitui tudo. Ok. Mais 1. Mais 11. Substitui tudo. Temos Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá. Grupo G. Mais 0 vai para mais 12. Substitui tudo. Mais 1. Mais 13. Substitui tudo. Ok, Suíça e Camarões, Brasil e Sérvia. Beleza. E o último. Mais 0 vira mais 14. Mais 1. Mais 15. Substitui tudo. Ok, Uruguai e Coreia, Gana e Portugal. Beleza. Ó, eu vou fechar. Se você observar, o último é mais 15. Nós temos 8 grupos, em cada rodada tem 2 jogos. Se eu tenho 8 grupos com 2 jogos, eu tenho uma rodada inteira com 16 jogos. Né? 8 vezes 2, 16. Então, ó, esse que é mais 15, a gente fazer uma prova aqui de que está dando certo. Ele pega lá no último grupo H, ele achou o número 1, Corresp. Aí ele vai somar 15. 15 mais 1 dá 16. Então são 16 jogos por rodada. Bom, contagem 16, então está certinho. Essa é a técnica de você localizar um número e somando. No nosso exemplo aí, na nossa configuração, nós temos 2 jogos por grupo. E aí deu no último 15 para somar com 1, 16. Então nossa fórmula está certa. Agora, é o seguinte, como é que vai ser o nosso método aqui? Quando eu comecei a fazer essas tabelas, eu criei 2 métodos diferentes de inserção de resultados. Um é você inserir os resultados aqui em jogos, digitando aqui, e vem para cá automaticamente os resultados com fórmulas e aí classifica aqui. Esse daqui é o outro método em que a gente digita aqui direto a informação. Depois vamos trabalhar com ocultar e reexibir colunas. Então, as rodadas vão aparecer aqui do lado. Como a gente tem uma fórmula dinâmica aqui, de índice Corresp, é só copiar para o lado. Ó. A gente já fez toda a primeira rodada. Vai pegar isso aqui, vai dar um Ctrl C, clicar aqui, Ctrl V. Bom, vou clicar aqui para manter a largura da coluna. Acho que já ficou certinho. Depois dá um Ctrl V de novo. Ficou igual aqui. Por quê? Porque ainda está no número 1. Se eu fizer isso aqui, ó, 2, ele já passa para a segunda rodada. Se eu fizer aqui 3, ele já passa para a terceira rodada. Então, ó, vou fazer assim. Vamos copiar aqui, ó, colar. Ele vai exibir essa mensagem aí de já existe dados. Pode substituir. Beleza, está aí, está pronta a nossa configuração dos jogos aqui na primeira fase. Vamos finalizar a aula por aqui, vamos deixar nesse formato, porque a gente vai trabalhar ainda com ocultar e reexibir colunas, mas não vai ser agora, mas pode deixar assim. Aqui, ó, a gente tem as informações, aqui a rodada ela vai ser trocada aqui, isso vai ficar oculto, a gente vai trabalhar aqui nesse espaço. Mas isso é numa próxima aula. Salva aí para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.